Bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula para o 7º ano do Ensino Fundamental 2. E nessa sexta aula, vamos ver como é a resolução de uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação é determinar o seu conjunto verdade. A solução de uma equação é chamada de raiz da equação. Exemplos: item A, x mais 1 igual a 8, e a equação requer a solução em u igual a n. Ou seja, o conjunto universo para essa equação é o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. Isso quer dizer que qualquer resultado que ela possa ter só será aceito se for um número positivo. Beleza até aqui? Então vamos analisar a equação. A equação me diz que x é um número desconhecido que foi somado com o número 1 e teve como resultado o número 8. Bom, qual é o único número positivo que, se eu somar com o número 1, terá o 8 como resultado? Esse número só pode ser o número 7, não é mesmo? Então eu troco o x pelo 7 e fico com 7 mais 1 igual a 8. E 7 mais 1 dá 8, que é igual a 8, e assim, obtendo a igualdade, eu posso dizer que o conjunto verdade é 7. Então eu posso concluir que 7 é a raiz da equação. Vamos ver mais um item. Temos agora 3x menos 1 igual a 14. Para o conjunto universo, ele quer de novo o conjunto dos naturais, que já sabemos que só pode ser os números positivos. Agora, analisando a equação, ela me diz o seguinte: o número 3 foi multiplicado por um número desconhecido e do resultado que se obteve foi subtraído 1, o que deu como resultado o número 14. Bom, então o que eu já consegui entender é que essa multiplicação tem que dar 15, não é mesmo? Pois 15 menos 1 é igual a 14. Então, pensando lá na tabuada do 3, eu tenho que 3 vezes 5 dá 15, não é mesmo? Então eu troco o x pelo 5 e fico com 3 vezes 5 menos 1 igual a 14. E 3 vezes 5 dá 15, então na linha de baixo eu fico com 15 menos 1 igual a 14. E 15 menos 1 dá 14. O que nos deixa com a igualdade 14 igual a 14. Portanto, o meu conjunto verdade é igual a 5. Com isso, eu posso dizer então que 5 é a raiz da equação. Agora preste atenção nessa observação. Caso a equação não tenha raiz, dizemos que o conjunto verdade é vazio e indicamos por V igual a um círculo cortado ao meio, que é o símbolo do conjunto vazio. Vamos resolver alguns exercícios para a gente assimilar esse contexto. Exercício número 1. O número que colocado no lugar do x torna verdadeira a sentença x mais 9 igual a 13 é. Temos para esse exercício 4 alternativas, que é o 3, 4, 12 e 21. Bem, galera, vamos começar abaixando a equação que foi dada. Aqui o exercício não colocou restrição nenhuma, então quando isso acontece, o meu resultado pode ser positivo ou negativo. Porém, nesse caso, ele nos deu alternativas. Então é só pegar os valores dados nessas alternativas e substituir no lugar do x. E aquele que for somado com o 9 e der 13 como resultado será a nossa resposta. Então vamos lá. Se eu fizer 3 mais 9 dá 12. Como 12 é menor que 13, o item A está dispensado. No próximo item temos o 4. E se eu fizer 4 mais 9 dá 13. Opa, já achei a minha resposta. Então nem preciso conferir os dois últimos, que são números altos, e com certeza, se somados com o 9, me dará um número mais alto ainda. Então vamos fazer 4 mais 9 igual a 13, e 4 mais 9 dá 13, o que nos dá a igualdade 13 igual a 13. Portanto, o número procurado é o 4. Exercício número 2. O número que, colocado no lugar do x, torna verdadeira a sentença x menos 7 igual a 10 é. De novo temos 4 alternativas. Vamos começar abaixando a equação dada. Aqui, quanto à restrição,
é o mesmo do exercício anterior e o processo de resolução também é o mesmo. Para essa expressão, fica fácil observar que os itens A, B e C possuem números pequenos. Se for subtraído de 7, jamais vai dar como resultado o número 10. Então, o que mais se encaixa aqui é o item D, com o número 17. Com isso, ficamos com 17 menos 7 igual a 10. E 17 menos 7 dá 10, e isso me dá a igualdade. Portanto, a resposta aqui é o número 17, no item D. Exercício número 3. Verifique se 2 é raiz da equação 5x menos 1 igual a 9, com o conjunto universo igual ao conjunto dos naturais. Para a resolução desse exercício, vamos começar abaixando a equação dada. Agora, o que eu devo fazer é substituir o x que está no primeiro membro da igualdade e realizar os cálculos para ver se essa igualdade se mantém no final. Caso essa igualdade se mantenha, eu posso dizer que o número que eu usei nessa substituição é raiz da equação. Um outro detalhe que preciso ficar atento é que ao fazer essa substituição, como é o nosso caso aqui, eu preciso colocar esse número que eu vou substituir entre parênteses, porque vamos fazer uma multiplicação. E como sabemos, na multiplicação eu tenho que fazer o jogo de sinais. Então, trocando o x pelo número 2, que foi dado para verificar, vamos ficar na linha de baixo com 5 vezes 2 menos 1 igual a 9. 5 vezes 2 é 10, então na linha de baixo ficamos com 10 menos 1 igual a 9. E 10 menos 1 é 9, então temos aqui a igualdade 9 igual a 9. Portanto, eu posso afirmar na resposta que 2 é a raiz da equação. Exercício número 4. Verifique se menos 5 é a raiz da equação x menos 3 igual a 8, com o conjunto universo igual ao conjunto dos naturais. Para a resolução dessa questão, vamos começar abaixando a equação. Agora observamos que a incógnita x está no início da equação e não possui nenhum número aparente na sua frente. E quando isso ocorre, é porque está implícito que temos o número 1 positivo na sua frente. E como sabemos, o número 1 positivo é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, não há necessidade de colocá-lo na frente da incógnita, nem a necessidade de fazer a substituição usando parênteses, igual fizemos na questão anterior. Então, na linha de baixo, vamos ficar com menos 5 menos 3 igual a 8. A soma entre dois números negativos dá um número negativo, então o resultado aqui dá menos 8. E como sabemos, menos 8 é diferente de 8. Portanto, a nossa resposta fica menos 5 não é a raiz da equação. E para finalizar a aula, temos a questão 5. Verifique se 1 é a raiz da equação 4x mais 1 sobre 2 igual a 9 sobre 2, com o conjunto universo igual aos naturais. Para iniciar essa resolução, vamos começar abaixando a equação dada, depois troco a incógnita x pelo número 1, dado para fazer a verificação, lembrando que agora, como eu tenho o número 4 na frente do x, tenho que usar o parênteses. Então, na linha de baixo, eu vou ficar com 4 vezes 1 mais 1 sobre 2 igual a 9 sobre 2. 4 vezes 1 é 4, e isso nos deixa com 4 mais 1 sobre 2 igual a 9 sobre 2. Bem, galera, agora no primeiro membro eu tenho um número inteiro sendo somado com uma fração, e isso não é possível. Então eu tenho que transformar o número inteiro em fração ou a fração em número inteiro. Bom, como a fração 1 sobre 2 não dá uma divisão exata, então o jeito é transformar o número 4 em uma fração, e de preferência com o denominador 2, para facilitar o cálculo. Então vamos lá. Vamos colocar o número 4 aqui no canto. A primeira coisa que eu sei
é que eu posso representar o número 4 como uma fração cuja o seu denominador é o número 1, porque eu sei que todo número inteiro eu posso colocar o número 1 embaixo dele, que não vai alterar o seu valor numérico. Beleza, o que eu preciso agora é de uma fração equivalente a 4 sobre 1. E para adquirir uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, como eu preciso de um denominador 2, eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo número 2. Com isso, ficamos com 4 vezes 2 na parte de cima e 1 vezes 2 na parte de baixo. E realizando essa multiplicação na parte de cima e na parte de baixo, temos 8 sobre 2. Note que, se eu dividir o 8 por 2, é igual a 4. Então, eu posso dizer que a fração 8 sobre 2 é equivalente ao número 4. Por isso, eu posso trocar o número 4 por essa fração e fazer 8 sobre 2 mais 1 sobre 2 igual a 9 sobre 2. Agora sim, eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. E para realizar essa soma, eu devo somar a parte de cima e conservar a parte de baixo. Então eu faço 8 mais 1, que dá 9, que fica sobre 2. Portanto, eu tenho aqui a igualdade 9 sobre 2 igual a 9 sobre 2. Com isso, a minha resposta fica: o número 1 é a raiz da equação. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula. Para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a galera do 7º ano do Ensino Fundamental 2. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula.